Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional. O tema da mensagem de hoje é Paulo, o apóstolo da fé. A passagem de hoje é Gálatas 2, versículo 16. Paulo, o apóstolo da fé. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Vamos nos aprofundar na palavra? Paulo, desde a sua mocidade, foi educado no judaísmo. Ele havia sido instruído por Gamaliel, um dos mais importantes mestres judeus da época, e tinha se tornado um zeloso cumpridor da lei de Moisés. Em uma de suas epístolas, ele declara como havia sido sua devoção ao judaísmo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, e quanto à justiça que havia na lei, ele se considerava irrepreensível. Paulo, em seu zelo religioso, chegou a perseguir a Igreja de Jesus, pois o considerava um farsante e seus ensinamentos heréticos. Mas, em certa ocasião, quando ia para Damasco prender os cristãos daquela cidade, teve um encontro marcante com Cristo. Depois desse dia, sua vida mudou da água para o vinho. Por revelação direta de Deus, ele viu que Jesus era o Filho de Deus e o Messias prometido a Israel. Ele também compreendeu que não poderia ser justificado diante de Deus pela prática da lei. Isso porque a lei revela o pecado sem oferecer a solução para ele, e essa verdade da salvação pela fé entrou de maneira tão profunda em sua alma que ele passou o restante de seus dias proclamando as boas novas do Evangelho. Assim, Paulo se tornou o apóstolo da fé. Para termos uma ideia da importância dessa pequenina palavra em seu ministério, em Romanos, Paulo a cita 35 vezes, em Gálatas 21 vezes e em suas cartas a Timóteo 27 vezes. Nenhum outro autor do Novo Testamento cita fé tantas vezes. Ele diz que o justo vive pela fé, a qual nos salva, justifica, fortalece e firma. É pela fé que temos paz com Deus, alcançamos a graça divina, realizamos milagres e temos acesso ao trono da graça. Precisamos de fé no início, no meio e no final de nossa vida cristã, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Querido irmão em Cristo, você já compreendeu isso? A fé é a chave que abre não somente as portas do céu para a vida eterna, mas também por ela temos acesso a todos os tesouros celestiais. Precisamos crer em Deus, crer na Bíblia, crer nas promessas de Deus. Guarde sua fé como sendo a pedra mais preciosa de sua coroa, não a perca durante a jornada, não a negocie com coisa alguma, não permita que ela se apague ou enfraqueça. Conta-se que na antiga Grécia havia uma competição na qual os corredores precisavam levar uma tocha acesa até a linha de chegada. Caso a tocha se apagasse no meio do percurso, o corredor seria desclassificado. A nossa carreira cristã pode ser comparada a essa corrida, e essa tocha acesa é a nossa fé. Só seremos considerados vencedores por Deus se conseguirmos chegar ao fim da nossa vida com a nossa fé acesa. Esse foi o segredo da vida de Paulo, pois pouco antes de sua morte ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que possamos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador de nossa fé.
Reflita e ore comigo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Louve a Deus, pois pela fé você foi salvo e tem acesso à presença de Deus, onde há graça e misericórdia. A fé vem à medida que ouvimos a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo fome e sede pelas Escrituras. Leia, medite, estude e decore a Bíblia, pois por ela somos transformados e passamos a ver as realidades espirituais invisíveis. Entre todas as promessas que encontramos na Bíblia, de qual delas você precisa tomar posse neste momento? Qual é a sua necessidade espiritual? Vá à presença de Deus e, pela fé, receba toda a graça necessária e declare vitória em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por seu servo Paulo, que apesar de todas as dificuldades que passou, não se deixou ser vencido por nenhuma delas. Dá-me também essa fé vencedora e ousada que o fazia sempre avançar para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Também quero lhe pedir, aumenta a minha fé. Em nome de Jesus. Amém.